Paz seja com todos. Vamos continuar nossas palestras, não é mesmo? Um Feliz Natal para todos. Que a paz de Cristo reine em cada coração nessa noite. E que vamos aqui continuar com nossas palestras. Vou falar hoje um assunto que ninguém praticamente... Alguns pastores pregam, mas não é assim uma pregação continuada. As pessoas não têm assim um certo conhecimento desse assunto. Disso aí eu sei. Então eu vou falar, mas não vou falar assim totalmente, porque eu estou falando no vídeo, eu tenho que resumir. Então eu estou resumindo aqui esse assunto para falar, mas dá para entender. Vou falar sobre o selo de Deus. A Bíblia fala sobre 2 selos. A Bíblia fala sobre o sinal da besta, não é mesmo? Selo e sinal é a mesma coisa. E fala do selo de Deus. Então, que nós possamos, antes de Cristo voltar, conhecer esses 2 selos. Para saber de que lado nós vamos ficar, que selo nós vamos ter. Se é o selo da besta, o sinal da besta, ou se é o sinal de Deus. Então, nós precisamos ter conhecimento para nós poder aceitar ou se livrar. Então, precisa desse conhecimento. É por isso que tem que ler esses assuntos na Bíblia. Vocês vão ver aí que tem muita gente que vai receber o sinal da besta por não conhecer. É por isso que a Bíblia diz: meu povo perece porque falta conhecimento. Porque é um assunto que o mundo não prega. Fala do sinal da besta, mas não sabe o que é. E por esse motivo não vai adiantar falar. Então vamos ver aqui primeiro o sinal de Deus. Vamos para Apocalipse 7. Diz assim, ó. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz: não danifique nem a terra, nem o mar, até que selamos as testas do servo do nosso Deus. Então ouvi os números dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos. O que é o selo de Deus? Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possa ser abalado. O selo do Deus vivo é colocado nos que guarda conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ser selados precisam guardar o sábado do 4º mandamento. Verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os preceitos, só o 4º contém o selo do Deus, do grande legislador, Criador do céu e da terra. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre os portais das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral. Será colocado um sinal em cada um dos que pertence a Deus. No passado, quando foi para Moisés tirar o povo do Egito, que Deus enviou aquelas 10 pragas, então Deus mandou colocar um sinal nos portais para não ser atingido pelas pragas. Então eles iam botar um sinal nos portais para saber quem era o povo de Deus, para não ser atingido pelas pragas. Então, agora no final vai ser a mesma coisa. Vai ter um sinal para o povo de Deus, para que não seja também atingido pelas pragas. Então vocês precisam saber qual é o sinal hoje.
Então o sinal do passado era o sangue. Passava o sangue nos portais, representava o sangue de Cristo, para que quando as pragas viessem, o povo não fosse atingido. A mesma coisa vai ser agora. Então nós vamos saber agora que sinal é que vão colocar agora. Vamos ver. E diz assim, ó. Em cada um dos que pertence, colocar um sinal em cada um dos que pertence a Deus. O Senhor declarou: também lhe dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e vós, para que soubesse que eu sou o Senhor, que o santifica. Êxodo 20, verso 12. Então, o sinal hoje é o sábado. Deus deixou o sábado aqui, ó, como sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o sinal, que eu sou o Senhor. E diz que aqui o sábado é um sinal entre mim e vós. Então, o sinal hoje na Bíblia é o sábado. Aí eu vou lhe perguntar, se as pessoas não entenderem sobre isso, como é que elas é liberta? Então é preciso um estudo na Bíblia. É preciso um conhecimento guiado pelo Espírito Santo para entender todas essas coisas. E diz assim, ó, o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelha a Cristo, no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia, deve refletir completamente a imagem de Jesus. Aí vamos fazer essa pergunta, que nem Pedro fez. Quem será salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçoso ou amante do mundo. É preciso estar livre de pecado, é preciso estar liberto dos pecados para conseguir receber o selo de Deus. Jamais será colocado à testa de homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos que receber o selo de Deus devem ser imaculado de Deus, candidato para o céu. Os que vencem o mundo, a carne, o diabo, serão os agraciados que receberão o selo de Deus. Muitas das vezes estamos na igreja e costumamos dizer: estou salvo. Mas será que você já venceu o mundo? Será que você já venceu o pecado para ter essa certeza? Então, ir para a igreja, vou falar para vocês. Nós estamos indo para a guerra. Não é ainda para o céu. Estamos indo para a guerra. Mas como explicar isso? É porque vamos lutar com o mal. Mas por que vamos lutar com o mal? Para se libertar. Então ir para a igreja é uma luta contra o mal. Você vai lutar contra o pecado. A igreja hoje está sendo militante. Ela não é ainda uma igreja triunfante. Ela é uma igreja militante. Então nós estamos ainda lutando uma guerra contra o pecado. Então precisamos entender isso. Então os que vencerem, tá vendo? Aqui está, os que vencerem o mundo, a carne e o diabo. Então é os que lutarem e vencerem. Então não podemos dizer ainda que estamos salvos. A Bíblia diz: será salvo. Isto é, os que vencerem. Então vamos ter cuidado, porque nós já estamos ainda na guerra. Certo? Então vai salvar os que vencerem. Aqui, ó. Os que vencerem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo de Deus. E diz assim, ó. Para finalizar, vamos ler Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quando Jesus vier, ele vai dizer assim:
Aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, veja que o salvo é os que obedecem os mandamentos. E tem a fé de Jesus. Tem que ter a obediência e a fé. Então, vamos analisar se nós estamos tendo as duas coisas. Vamos analisar se nós estamos vencendo o mundo, se nós estamos vencendo o pecado. Vamos analisar como está a nossa vida diante de Deus. Então, é uma reflexão para nós entender e saber o que deve fazer para se salvar. Devemos lutar contra o pecado. Devemos deixar o pecado, deixar o mundo para receber o selo de Deus. Então, eu, no próximo estudo, vou falar um pouco sobre o sinal da besta. Falei agora sobre o sinal de Deus, eu vou falar sobre o sinal da besta para vocês entenderem de que lado vocês devem ficar, que posição vocês têm que tomar para vencer. E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine. E até mais.